Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Benavente, dar as boas-vindas ao nosso habitual painel de comentadores, o Hélio Justino da CDU, também dar as boas-vindas ao Pedro Pereira do PS e ao Ricardo de Oliveira do PSD. Vamos começar já por um assunto que foi daqueles assuntos que foi ultimamente mais falado, que tem a ver com a recolha de assinaturas numa petição que pede para que seja implementado o orçamento participativo no município de Benavente já no ano de 2020. A recolha de assinaturas ainda está a decorrer. Esta petição pública está a ser divulgada, nomeadamente através da rede social Facebook. Tem como principais signatários Nuno Rolo, José Pastoria, Miguel Cardia, Miguel Lopes, Vânia Castanheiro, Edgar Correia, Mara Costa Pereira, Rosa Cavaco e também Amar Lopes. Entretanto, a Iris FM também contatou o Miguel Cardia, que é um dos signatários da petição, que diz que não presta declarações à comunicação social, mas disse que esta recolha de assinaturas vai decorrer até 20 de outubro e que será posteriormente entregue à Câmara e também à Assembleia Municipal de Benavente. O Presidente da Câmara já disse também em reunião que não existe margem para implementar o orçamento participativo, nomeadamente através de verbas que poderão ficar disponíveis para este fim, dizendo também que não concorda com este modelo de orçamento participativo, que considera simplista. Eu vou começar pelo Hélio Justino para comentar esta situação relativamente à petição e, caso sejam entregues um número determinado de assinaturas, se a Câmara Municipal vai ou não optar por implementar o orçamento participativo. Antes de mais, muito bom dia para a Marta, para toda a equipa, para o auditório da Iris, para os colegas de painel, Pedro Pereira e o Ricardo Oliveira. Relativamente a essa matéria, portanto, o Presidente da Câmara já tem falado, é assunto que já tem sido discutido noutras ocasiões, portanto, a posição da Câmara mantém-se. Dizer que a participação dos cidadãos na nossa vida comunitária é importante, nós valorizamos isso, e, portanto, naturalmente que deve merecer toda a nossa atenção. Agora, é um assunto que está sob análise. A CDU, que é quem governa neste momento a autarquia de Benavente, tem um compromisso com a população, ou seja, tem um conjunto de intervenções que apresentou no seu programa eleitoral nas autárquicas de 2017 e, portanto, que tem que cumprir. Estamos a trabalhar neste momento no orçamento para o ano de 2020 e, portanto, nessa altura faremos a avaliação e a análise se há alguma margem para podermos naturalmente implementar o orçamento participativo. Mas o Hélio concorda com este modelo? Repare, não discordo que de facto haja a participação dos cidadãos, que se tragam os cidadãos mais para próximo da autarquia, das decisões da autarquia, não discordo. Agora há que ter, e como temos dito, de resto, como temos afirmado, há que ter muitas cautelas, porque há exemplos muito negativos, e portanto, desde que as coisas sejam trabalhadas de uma forma séria, de uma forma sensata, naturalmente que há a nossa receptividade, sempre houve. O Presidente da Câmara não disse que, nunca disse, pelo menos nunca ouvi dizer, que rejeitava completamente. Agora, há também compromissos da nossa parte que queremos honrar perante a nossa população e, portanto, é necessário perceber que margem existe, porque fazer-se um orçamento participativo com meia dúzia de questões só para se dizer que se faz, quer dizer, não é lógico do nosso ponto de vista. Agora, nunca excluímos essa possibilidade e é uma questão que tem estado sobre avaliação naturalmente. E caso atinja um número de assinaturas considerável, essa situação vai deixar de passar a ser a análise para poder ser implementada ou não, independentemente do número de assinaturas que... Terá que ser sempre em função daquilo que é a nossa margem financeira no que respeita ao orçamento, porque, como referimos, não vamos implementar a todo custo. Nós fomos eleitos para tomar decisões em prol do nosso município e é isso que fazemos sem nenhum problema. Portanto, não há da nossa parte nenhuma rejeição a este tipo de intervenção, pelo contrário, valorizamos tudo o que é a intervenção dos nossos cidadãos. Agora, temos naturalmente que ter em conta todas estas situações que referi. Pedro Pereira, relativamente a esta questão do orçamento participativo, qual é a opinião do PS? Há vários municípios do PS que têm, portanto, implementado o modelo do OP, se bem que ao longo dos anos o mesmo tem vindo a sofrer alterações pelas experiências que têm decorrido.
Como é que avaliam este modelo de participação dos cidadãos? Bom dia, Marta. Bom dia aos colegas vereadores. O orçamento participativo é uma forma de aprofundar a democracia e de aproximar os cidadãos, neste caso do Concelho de Benavente, das decisões, poderem se envolver, poderem escolher projetos, poderem até elaborar projetos, quer individualmente, depende do modelo que se adote, ou através das associações existentes, sejam elas de moradores ou coletividades e até associações humanitárias de bombeiros, poderão também ter propostas a fazer. É positivo, desde que corra bem e que seja bem feito e que as obras sejam concretizadas, porque há casos em que demoram de 2 anos, municípios em que há atrasos nas obras, ou por falta de dinheiro, ou por atrasos processuais de burocracia. Isso depois leva a uma certa desmotivação e desmobilização da população, que sente, em alguns casos, que nem sempre aquilo que quer para o município é feito no ano que é prometido. Portanto, salvaguardando esses senãos, desde que as coisas corram pela melhor forma e para correr bem tem que se experimentar e tem que se colocar em prática. O município de Benavente terá que o fazer mais tarde ou mais cedo. Que as entidades também possam concorrer em algumas situações. Por exemplo, em Vila Franca de Xira, neste momento tem um orçamento participativo para pessoas, a título individual, e também para entidades. É justo também entidades poderem participar no modelo de orçamento participativo, nomeadamente associações de bombeiros, entre outras? Bom, eu prefiro que seja apenas os cidadãos individualmente constituídos. Agora, reconheço que não é fácil a um cidadão ou a um grupo de cidadãos informalmente se agrupar, elaborar um projeto e apresentar propostas. Quer dizer, às tantas, há necessidade de haver uma organização e, por isso, entendo que, face às limitações, terá que ser forçosamente assim. Não vejo que os cidadãos só por si se consigam organizar a pontos de dar a qualidade aos projetos que eles também precisam. Ricardo Oliveira, este assunto foi levado também por si até à reunião de Câmara de Benavente. E perguntar também qual é o modelo que o PSD defende de orçamento participativo e se estão também disponíveis para discutir os moldes de funcionamento de um possível OP, até pelas experiências que existem nos outros concelhos. Antes de mais, a todos cumprimento e também aos nossos ouvintes e a todos aqueles que nos veem. De facto, o orçamento participativo municipal é uma proposta que o Partido Social Democrata já apresentou algumas vezes à Câmara e até em sede da Assembleia Municipal. O que tem acontecido é que a maioria CDU tem recusado sempre este instrumento constitucionalmente previsto e que tem uma função simples e tão básica, que é aproximar os cidadãos daquilo que são as decisões das suas autarquias. Mas a CDU tem regularmente e recorrentemente recusado esta proposta do PSD no Concelho de Benavente. A última vez foi na Assembleia Municipal de abril de 2018, uma recomendação que foi chumbada com os votos contra da CDU. E, portanto, quando o vereador Hélio Justino diz que a posição da Câmara se mantém, não é a posição da Câmara, é a posição da CDU, porque a Câmara tem outras representações partidárias que defendem a implementação do orçamento participativo, ao contrário da CDU. Parece-me a mim que o único problema, porque isto é uma coisa tão básica e tão simples,
de podermos envolver as pessoas naquilo que são decisões que lhes tocam diretamente, de podermos envolver as pessoas naquilo que são as decisões de projetos para a sua terra, de as podermos aproximar das instituições, que é uma coisa tão básica e tão fundamental nos tempos que correm, dadas as elevadas taxas de abstenção em recorrentes eleições a que vamos assistindo, que não se percebe porque é que o Presidente da Câmara, porque é que os eleitos da CDU continuam a recusar uma coisa que é tão básica e tão positiva para a população, com a desculpa de que o orçamento participativo ou se faz com um valor bombástico, ou então é simplista e não vale a pena fazer. Isto está completamente errado. Que defende? Que modelo de orçamento participativo defende? O modelo de orçamento participativo, que neste caso é proposto por esse grupo de cidadãos, que tanto quanto sei já conta com centenas de assinaturas, é um orçamento que me parece a mim positivo para o município, porque segundo eles, e segundo o texto que está disponível na internet, visa um projeto por freguesia e um projeto de âmbito municipal. E que interessante seria se pudéssemos ter a freguesia de Samora Correia toda empenhada, os seus eleitores, a votarem num projeto daquela freguesia e depois também num projeto de âmbito municipal. Os fregueses de Santo Estevão só a votar num projeto para a freguesia de Santo Estevão, mas depois também terem o outro de âmbito municipal. E as entidades podiam participar ou era os cidadãos? Com certeza. O modelo que eu defendo é aquele modelo em que grupos de cidadãos e, neste caso, instituições... Mas a verba seria conjunta? A verba é conjunta, na minha opinião, é uma verba conjunta. Portanto, eu estou a referir-me a isso porque houve alguns problemas. Mas vejam uma coisa. As entidades têm sempre mais capacidade de atrair votos. E já houve problemas noutros municípios por causa do orçamento. Por exemplo, em Vila Franca, separaram o orçamento de entidades de individual por causa dessas Isso é uma discussão que, porventura, ainda pode ser feita. Porque também não é correto dizer que esta petição, que certamente terá força para ir à Câmara, e aproveito para dar os parabéns a este grupo de cidadãos, que eu sei que tem muita gente envolvida, uns apartidários, outros até com ligações aos mais variados partidos. Aproveito para lhes dar os parabéns pela iniciativa, uma iniciativa de cidadania, que no fundo vai permitir que isto seja discutido a sério, que é o que a CDU sempre tem recusado. Agora, não é possível implementar o orçamento participativo já em 2020, e isso parece-me que toda a gente terá essa noção. É possível abrir já a rúbrica no orçamento, se essa for a vontade do povo, não é? Mas depois há um processo de elaboração de um regulamento, de definição das regras, e isso é um processo que tem que ser feito, e portanto parece-me a mim que é possível fazer essa discussão e implementar um orçamento participativo sério, ao contrário do que diz o vereador Hélio Justino, para o orçamento de 2021, porque os orçamentos, o valor dos orçamentos, somos nós que o definimos. Pode ser 1 milhão de euros, mas pode ser 100 mil euros, pode ser 200 mil euros. O importante, quanto a mim, é começar e é dar a possibilidade às pessoas de poderem escolher. E, portanto, quando o vereador Hélio Justino diz que estas coisas têm que ser trabalhadas de forma séria, parece até que está a pôr em causa aquilo que é um trabalho de um conjunto amplo de cidadãos, querendo dizer que, ao apresentarem uma petição que está prevista na Constituição da República Portuguesa, não estão a fazer as coisas de forma séria, quando é precisamente o contrário. E, portanto, deixe-me só concluir para dizer que o PSD defende isto desde sempre. O vereador José da Avó, em tempos, falou disto, foi proposto, tem sido sempre chumbado. E eu quero ver agora o que é que a CDU vai dizer, com a força das assinaturas do povo, para recusarem uma coisa que é tão positiva para o município. Eu só vejo uma justificação para isto. É medo daquilo que são as decisões que vêm genuinamente do povo. Porque esta coisa de se escudarem num programa que foi sufragado, etc., quer dizer que estávamos aqui bloqueados durante 4 anos, não se podia fazer mais nada senão aquilo que foi sufragado, como se as coisas na política fossem estáticas. Relativamente a este tema, para rematar... Relativamente à intervenção do vereador Ricardo Oliveira, 4 apontamentos.
Primeiro, eu não disse que não é sério o trabalho que estes cidadãos estão a fazer. O que eu disse é que na discussão deste projeto do orçamento participativo tem que se fazer um trabalho sério em função dos exemplos bons e maus que temos noutros municípios. Ponto. Segundo, em que contexto é que a CDU reprovou essa recomendação na Assembleia Municipal? Num contexto de não haver margem para introduzir no orçamento rúbricas que fizessem face a este objetivo. Mas o Sr. Presidente da Câmara várias vezes reafirmou que há abertura da nossa parte para naturalmente implementar este projeto. Agora, disse que iríamos fazer essa discussão. Agora, até hoje nunca foi feita. E porquê? Pela razão que eu referi há pouco. Não sei. Pela razão que eu referi há pouco e reforço. Os senhores sabem perfeitamente que temos um conjunto de obras, algumas já adjudicadas, algumas já começadas, outras em fase de lançamento de concurso, um conjunto de obras significativas que vão beneficiar de financiamento comunitário. E, portanto, a Câmara não pode desperdiçar esta oportunidade. São obras extremamente exigentes do ponto de vista financeiro, que não nos deixam margem para avançar desde já com o orçamento participativo. Isso é que me parece haver condições... Sempre fomos claros nesta matéria. E, portanto, é esta, de facto, a razão. Temos que aproveitar estes fundos comunitários, são extremamente importantes para a nossa comunidade, para além de serem compromissos da CDU, que constam do seu programa eleitoral sufragado pela nossa população nas eleições autárquicas de 2017. Depois um outro apontamento relativamente às instituições e aos projetos dos grupos de cidadãos. Com as instituições, portanto, sem aqui querer discutir nenhum modelo, naturalmente que isso carece de uma avaliação, mas dizer que com as instituições nós fazemos um trabalho de grande proximidade relativamente àquilo que são as suas necessidades. Naturalmente que não conseguimos dar a resposta que era desejada, porque, de facto, como temos um movimento associativo muito dinâmico, e ele existe, de facto, em virtude desta postura que a CDU tem tido na gestão do município de Benavente, e isso penso que é reconhecido por todos, mas tem sido feito um trabalho no sentido de atender àquilo que são as necessidades das nossas coletividades e associações a todo o tempo, tendo a noção que há muito mais por fazer, como é óbvio. Eu queria só dizer que, contrariando aquilo que o vereador Hélio Justino está a dizer, independentemente disso tudo, a grande mais-valia de um orçamento participativo é poder envolver a comunidade em decisões cuja execução vão poder ver no terreno e vão poder dizer, olha, aquele projeto fomos nós que votámos nele para ele ser feito. E, portanto, é a participação das pessoas. Eu também acho que eles, porventura, estão mais confortáveis com o facto das pessoas não participarem. Nós vemos que, no caso das eleições autárquicas, a taxa de abstenção é sempre maior do que em eleições de âmbito nacional, do que em eleições legislativas, por exemplo. Portanto, as pessoas, vai mais gente às urnas para escolher o Parlamento ou o Presidente da República do que para escolher o Presidente da Câmara. E eles estão confortáveis com isto, porque é este método que lhes tem dado, este método de manter as pessoas como grandes abstencionistas sem irem às urnas, que lhes tem dado a vitória ao longo destes anos. E, portanto, se o povo um dia percebe que tem força para fazer executar e para fazer acontecer, aí pode residir o medo que estes senhores da CDU têm de ver a população envolvida numa coisa tão positiva que é feita em todo o país, pelas mais diversas câmaras dos mais diversos países. Vamos avançar. E este é o principal problema. Não é não haver margem no orçamento, porque a margem com trabalho encontra-se. E eu estou a dizer que durante um ano há tempo para isso. Vamos ter de avançar. Só que eles querem discutir sempre, querem discutir, mas nunca discutem. Nós vamos, muito em breve, aprovar o nosso orçamento e depois os senhores vão dizer onde é que existe margem neste orçamento. Mas não é neste orçamento. Este orçamento é impossível. Mas estamos a falar, atualmente, ainda há pouco disse, que há abertura da nossa parte para no futuro... Mas já o ano passado havia. Mas essa abertura não deu em discussão nenhuma. Não foi marcada nenhuma reunião para isso. Porque não tem havido condições e os senhores sabem em função daquilo que já... Mas vamos discutir o modelo. Mas não há condições para quê? Só dizer que não concordo nada com o que disse. A CDU não tem medo da população. Pelo contrário, tem tido ao longo dos anos uma postura de gestão de proximidade com as pessoas, de sentir aquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, não há nenhum receio, absolutamente. Agora,
Ainda há pouco aqui se falava que este grupo de cidadãos tem um modelo que é em cada das nossas localidades ter um projeto e, portanto, não é com 50, 100 mil euros que se consegue instituir por exemplo, este modelo no nosso município. E nós não queremos, de maneira nenhuma, em função de um orçamento participativo, pôr populações umas contra as outras. Mas as populações não vão estar umas contra as outras. São estas cautelas que têm que ser avaliadas na discussão deste projeto. Agora, reafirmo que, da nossa parte, havendo condições em termos orçamentais, há abertura, naturalmente, sempre o afirmamos. Vamos ver então como é que se desenrola, se o modelo poderá ou não eventualmente vir a ser discutido no futuro. Vamos, entretanto, avançar de tema. Pedro Pereira, a Câmara Municipal, o Executivo Municipal já tinha referido, nomeadamente o Hélio Justino, que havia alguns processos que estavam em atraso na Câmara, por dificuldade também de pessoal, nomeadamente o que diz respeito a licenciamentos, novas construções. Acredito que seja também aquilo que se passa um pouco por todo o país, noutras câmaras municipais. Perguntar ao Pedro Pereira que medidas defende ou o que é que poderia ser implementado para poder acelerar estes pedidos, no fundo, dos cidadãos. Bom, eu conheço relativamente bem o Departamento de Obras Particulares e Municipais. As pessoas que lá estão foram aquelas que foram escolhidas quer pelo anterior Presidente, quer pelo atual. Houve um conjunto de técnicos que saíram para outros organismos públicos, câmaras, entidades de turismo, etc. Essas mudanças também possivelmente não ajudam à estabilidade e à celeridade dos processos, porque depois entre as saídas e as entradas há concursos, há procedimentos administrativos, há demoras. As pessoas que entram de novo têm que se inteirar pela primeira vez da realidade e isso tudo provoca desorganização e instabilidade. Houve também em 9 meses, por diversas razões, mudanças de chefia nas obras particulares. Creio que isso também não ajudou em nada aquilo que é o resultado para os municípios. Podemos ter hoje um chefe de obras com outra personalidade, mas em termos de capacidade de trabalho, de experiência na área, está a anos de luz do anterior chefe de divisão. Esta é a realidade. E, portanto, não creio que isso tenham sido fatores positivos e essas opções que foram tomadas nada contribuíram e a prova disso é que os cidadãos se queixam dos atrasos e, portanto, aquele departamento de facto precisa de uma reestruturação a nível até humano e técnico. Precisa de outras lideranças e só depois disso é que se pode pedir resultados. Não acredito, honestamente, com aquilo que existe nas atuais condições, e está provado que não, seja possível mudar o paradigma que lá existe. O ambiente é de facto também pesado. Sempre foi ao longo dos tempos, daí que hajam muitas pessoas a sair. O ambiente de trabalho na Câmara de Benavente, e eu comparando com a Câmara onde estou, é de facto muito mau. Temos que fazer essa referência também, não é? Que o Pedro está a falar enquanto funcionário, experiência enquanto funcionário de câmaras municipais. Portanto, eu posso dizer que não trabalhei só numa e se calhar ao longo da vida irei trabalhar em mais sítios. E em termos de comparação, digo honestamente e com toda a sinceridade, o ambiente mesquinho que se vive e que se alimentou, do qual se alimentou as presidências da Câmara de Benavente e os vereadores, é de facto mau
E a culpa vem de cima, não vem de baixo, é de cima para baixo a filosofia que está instituída. E eu não vejo isso na Câmara onde estou, onde o ambiente de trabalho é positivo, onde os assuntos que se discutem é de trabalho, onde as questões pessoais são positivas e são tratadas entre as pessoas e não há pessoas a ser chamadas aos gabinetes dos vereadores e dos presidentes por queixinhas e por ambientes mesquinhos. Isso acontece na Câmara de Benavente, é muito mau. E acontece porque quer o anterior, quer este presidente deram a possibilidade que as pessoas subam aos gabinetes para fazer queixas dos colegas. Eu acho isso... Não nos vamos desviar também muito do tema. Quando esse ambiente é instalado, viciado, está instalado numa organização, vou-lhe ser sincero, não é este executivo, nem a maioria CDU que vai resolver esse problema, porque os vícios estão lá e já duram há muitos anos. Elío Justino, a Câmara já implementou algumas medidas para fazer face a estes atrasos e quais? Sim, naturalmente que sim, portanto era um problema que estava detectado por nós já há muito, o atraso na resposta àquilo que era o ideal relativamente aos processos de obras e as consequentes implicações que isso tem e a própria imagem do nosso serviço e da Câmara Municipal e, portanto, temos vindo a implementar um conjunto de alterações, eu diria de reorganização dos serviços, mais em termos administrativos, e já estamos a ver resultados fruto exclusivamente, de facto, de um empenho extraordinário, de uma vontade de dar uma resposta positiva por parte da equipa, toda a equipa do Serviço de Obras Particulares da Câmara Municipal de Benavente, que é formada por pessoas muito competentes e, portanto, essa resposta já está a ser dada e estamos a assistir a passos concretos no sentido, de facto, de podermos entrar num caminho de dar a resposta que os nossos cidadãos precisam. No fundo, em termos mais práticos, criámos 2 circuitos, o serviço de obras era completamente entupido por reclamações da mais diversa ordem, criámos 2 circuitos, um exclusivo das obras particulares, colocámos administrativos a fazer apenas o atendimento ao público e outros apenas em back-office a fazer a gestão de processos. Temos naturalmente mais meios, neste momento temos mais uma arquiteta e há a perspectiva de reforçarmos ainda mais a equipa, porque sentimos ainda essa necessidade. E tem mais 10 estagiários, não é? Também para... Há a perspectiva também de virem mais 2 estagiários para reforçar essa mesma equipa, porque também se tem assistido nos últimos tempos à entrada de mais processos novos de obras, de licenciamento de obras nos nossos serviços. Já iniciámos um trabalho que iremos implementar nos próximos anos no que diz respeito à digitalização dos processos e de todo este circuito, digamos assim, e portanto eu creio que estamos no bom caminho. Não noto atualmente este mau ambiente que aqui foi referido, pelo contrário, as pessoas têm dado uma resposta extraordinária, estão altamente empenhadas em fazer um bom trabalho, em dar a volta a esta situação que de facto passou aqui por uma fase negativa, até para a imagem, como referi há pouco, da Câmara e de todos os que compõem aquele serviço. Noto que há esse empenho, essa vontade de trabalhar em equipa, essa vontade de fazer as coisas acontecerem e, portanto, relativamente ao chefe de divisão, que é, de facto, figura central neste processo, o atual chefe de divisão, com a maior consideração e respeito que tenho pelo anterior e conhecendo as suas grandes capacidades, o atual, naturalmente com características diferentes, mas tem sido uma pessoa altamente empenhada, alguém que tem o espírito de resolver os problemas às pessoas, tem essa predisposição e, de facto, não tenho dúvidas que faz um trabalho excelente e que nos poderá dar garantias de futuro, de podermos ter um serviço de obras a dar uma resposta eficaz àquilo que são as necessidades das nossas populações. Ricardo Oliveira, como é que analisa também estas questões relacionadas com os atrasos e agora estas soluções? Eu não gosto de falar daquilo que não sei e sobre este tema não tenho informações relevantes e suficientes para poder emitir uma pronúncia ou uma opinião acerca desses atrasos. Não trabalho lá dentro e não me tem chegado também, a verdade é esta, não me tem chegado
essa informação. Por outro lado, é notório os atrasos naquilo que é a ação da Câmara na resolução dos problemas das pessoas. Aí sim é notório, nós temos vários problemas no município dos nossos cidadãos que são expostos à Câmara e que levam meses e anos a resolver. Nós continuamos a ter as obras da Ribassor por concluir. Os jardins que foram feitos novos há uns meses atrás, neste momento, ninguém lhes reconhece beleza nenhuma, parece que estão votados ao abandono. Temos situações de problemas de licenciamentos e de problemas com ruídos que também não têm solução à vista. Quer dizer, há um conjunto, agora surgiu uma questão nova que foi debatida segunda-feira na Câmara Municipal de outro cidadão, neste caso na Barrosa, que também espera já há meses por uma conclusão, a uma decisão da Câmara, a uma reclamação por causa de uma atividade que funciona perto da sua casa e que também não tem resolução. Quer dizer, é um conjunto, estes sim, também preocupantes, é um conjunto de situações que a Câmara Municipal não resolve. E aqui sim importa perguntar o porquê e não há explicação para estes atrasos. Lamenta-se também, se é esse o caso, que os cidadãos, para obterem licenciamentos para as suas obras, também possam estar a ter esse atraso, porque isto pode pôr em causa até os investimentos novos que foram anunciados ao longo dos últimos meses e sobre os quais não há qualquer... Ainda não sabemos, não é? Não há qualquer luz ao fundo do túnel. Mas, Ricardo, vamos avançar. Não é só a cannabis. Não é só a cannabis que foi anunciada como um grande projeto para o município, criação de mais de 400 postos de trabalho e que... evaporaram. Quer dizer, eu nem sei se o projeto já entrou na Câmara, mas quero acreditar que isso possa acontecer. Vamos ter que avançar. Também projetos relativamente à hotelaria, há 1 ou 2 hotéis que estava aí na calha, quer dizer, os anúncios foram feitos. Agora, concretização desses projetos, será que estão neste rol de atrasos dentro dos serviços? Vamos ouvir o Hélio também. Com certeza. O vereador Ricardo mostrou ali, pelo meio da sua intervenção, um bocadinho as obras municipais, ou seja, a Ribassor e os jardins com as obras particulares. Estritamente relativamente às obras particulares, eu queria dar só 2 exemplos concretos, isto em defesa daquilo que é uma equipa extraordinária e que tem estado altamente empenhada em dar a volta a esta situação. Dar 2 exemplos concretos. Muitas vezes, quando se dá a entrada de um projeto na Câmara, de um processo na Câmara, começa a contar para a Câmara desde aquele dia que o processo entrou. Mas em muitas situações o processo não vem completamente concluído, com as peças devidas, há necessidade de andar para trás e para a frente no sentido de se corrigir algumas peças e, portanto, há timing que é de facto da responsabilidade da Câmara e nós reconhecemos que não estamos a cumprir os prazos que devíamos, mas depois também há outro tempo que é da responsabilidade do utente, digamos assim. Vou dar-lhe um exemplo concreto que é extremo, mas que elucida bem. Aqui há uns meses entrou um senhor extremamente descontente no meu atendimento ao público, dizendo que era completamente inaceitável que o processo estivesse na Câmara Municipal de Benavente há 1 ano e 3 meses e não tivesse obtido ainda o seu licenciamento. E eu disse, olha, sente-se, de facto, nós não estamos a cumprir os prazos que devíamos, mas creio que há de haver aí qualquer coisa, porque também não é normal uma situação dessas. E através do sistema conseguimos perceber os timings da Câmara Municipal e os timings da outra parte, do utente. E, portanto, havia um hiato de 8 meses entre a Câmara ter solicitado alguns documentos e eles terem sido entregues. E o senhor, percebendo que, de facto, houve 3 meses que eram da responsabilidade dele, ou do gabinete que contratou, ou do técnico que contratou, pediu-me desculpa e disse, percebo a situação, pronto, ok, já percebi que o ano e 3 meses não é da responsabilidade da Câmara. E há muitas situações dessas, mas para o senso comum, a partir do momento em que o processo entra, está a contar para a Câmara Municipal. Um segundo exemplo, na semana passada recebi uma chamada de alguém que está a gerir um processo de um investimento importante para o nosso município e disse-me que há 2 meses que tinha dado a entrada do processo, há 2 semanas que tinha enviado um mail e não tinha obtido resposta nem a uma situação nem a outra. E eu disse, está a falar com o vereador da Câmara Municipal de Benavente.
e do outro lado disseram peço desculpa, não vou naturalmente aqui referir qual era a Câmara, peço desculpa, pensava que estava a falar com o vereador da Câmara, de outra Câmara. E disse-me, os senhores foram excepcionais, do melhor que apanhámos no país. Portanto, nem tudo é mau. O vereador Hélio que tem o pluro é que diz isto, mas nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Eu recebo mails a dizer o contrário. Sim, naturalmente. Eu dei aqui 2 exemplos em defesa daquilo que são os nossos serviços e 2 exemplos reais, verdadeiros, não é? Em que as pessoas podem confiar. Mas também assumi aqui que de facto as coisas não estavam bem e que tomámos medidas para que elas não estavam e ainda não estão. Estão melhor, mas ainda não estão bem. E que tomámos e estamos a tomar medidas no sentido de facto dar a resposta que os nossos ministros... Aproveitar, uma vez que tocámos nesse assunto, não sei se já se pode falar relativamente àquela questão da cannabis, há alguma notícia em termos de investimento, assim como a unidade hoteleira, aproveitar para falar, nos últimos programas também não temos falado sobre isso. A informação que temos relativamente à cannabis é que a um curto prazo entrará o processo de licenciamento na Câmara Municipal, ainda não entrou de facto, mas é esta a indicação que temos e, portanto, não temos razões para não confiar nos promotores desse projeto quando nos fazem essa afirmação. E uma possibilidade de uma nova unidade hoteleira? Portanto, existem 2 projetos para Santo Estevão que estão a decorrer no sentido da criação de 2 novas unidades hoteleiras e, portanto, estão a seguir os seus trâmites normais. A informação que eu tenho é que o projeto da cannabis morreu. Isto foi o que me disseram, mas pronto, vale o que vale. O futuro dirá, não é? Já estamos à espera há um ano. Não vale a pena especular porque o futuro dirá. Vamos ver se não é mais uma especulação. Sim, o futuro dirá. Sabemos que há já a aprovação da Infarmed e que quando surgiu a aprovação da Infarmed, que de facto os técnicos foram concretizar o processo. E que a curto prazo, é a informação que temos por parte dos promotores, que a curto prazo ele dará entrada na Câmara Municipal de Benavente. Portanto, como referi, pelos contactos que existiram, não temos razão para desconfiar disto. Agora, o futuro é que vai dizer se é de uma forma ou de outra, não é? Hélio, aproveitar também, o Ricardo já referiu, qual é o ponto de situação das obras do bairro da Ribaçor, em Benavente? Alguns moradores têm-se queixado das poeiras e, enfim... Sim, algumas questões pontuais, as obras estão praticamente concluídas, há ali um pormenor que ficou por resolver, não é? E que a Câmara... Não é um pormenor. No seio de uma obra daquela dimensão... Aquele cruzamento está muito perigoso. No seio de uma obra daquela dimensão, não é? E, portanto, ficou ali um pormenor por resolver. Esse é um dos exemplos. Isso são outras questões. Se me permite, Sr. Vereador, esse é um dos exemplos do mau planeamento urbanístico da Câmara Municipal e daqueles que a governam, porque foram feitas as obras, mas não foi dado um embelezamento que, entretanto, se esbateu com o tempo. Há um conjunto de árvores, Sr. Vereador, que pura e simplesmente morreram, estão secas. Mas isso é uma questão natural, para quem conhece estas situações. É natural. Isso é uma questão natural. É natural, pronto. Depois temos o cruzamento com a Estrada de Santo Estevão, que está por acabar. E temos outro problema que podia ter-se aproveitado esta intervenção para resolver e não se resolveu, que é o entupimento do trânsito junto à escola Duarte Lopes. Eu, na altura, sugeri que aquela rua sem saída, a Câmara tinha condições de fazer isso, que era abrir caminho e fazer saída dessa rua, dessa estrada, para a estrada municipal 515, que vai para a Barrosa. E aí o trânsito já conseguia fluir com outra normalidade, porque das duas uma, ou se proíbe os pais de irem levar os filhos à escola, ao portão da escola, ou então, sem arranjar soluções de planeamento, este problema, a tendência é que se agrave, porque cada vez as pessoas andam mais de carro e cada vez utilizam mais o carro. E este problema não foi resolvido. E é uma dor de cabeça para os moradores daquele bairro. Vamos avançar, Ricardo, do bairro para terminarmos. Da Ribaçor. Que obras é que estão a decorrer, o que é que falta finalizar e quais foram os problemas detectados? Não havia uma questão de intervenção num espaço que não era ainda da Câmara Municipal e, portanto, foi esse pormenor. Não era nem é.
Entretanto surgiu, mas é uma questão que está a ser resolvida. Mas está a ser resolvida há meses. Sim, naturalmente. Há um ano. Há esta questão do entroncamento, que seguramente será para breve. A questão do trânsito, é assim, há problemas que são mais fáceis de resolver e outros que são mais difíceis. E aqui é fácil, a responsabilidade é sempre da Câmara Municipal. Mas temos que perceber que há questões de mentalidade que é importante também mudar. E por mais intervenções que se façam, se continuarmos com a maioria dos pais a querer deixar as crianças ao portão da escola, não é? Mas não é só ali na Duarte Lopes. Não, isso noutras acontece a mesma coisa. Acontece. É. Enquanto não se mudarem estas mentalidades, naturalmente que há problemas que serão sempre muito difíceis de resolver. Vamos ter de avançar de tema, Ricardo, muito rapidamente para avançarmos de tema. Este pensamento muito rápido, porque de facto a culpa, evidentemente, como diz o vereador Hélio Justino, não é da Câmara. De facto, a culpa é dos pais que levam os filhos à escola, a culpa dos atrasos dos licenciamentos é das pessoas que querem fazer casa e, portanto, metem os processos à Câmara. O senhor está a colocar, a culpa consequentemente, de haver muita recolha do lixo é porque as pessoas fazem muito lixo em casa, portanto, a culpa é das pessoas. Não. A culpa para tudo o que acontece é das pessoas. O vereador Ricardo Oliveira hoje está a dar uma interpretação às minhas palavras que não é correta e, portanto, faço ao favor de ser correto. Já os clarifico. Aliás, ao longo do debate, eu não disse que não há responsabilidade da Câmara nestas intervenções. Atenção. Agora, o senhor tem dúvidas que há um problema de mentalidade das pessoas? É assim, os meus filhos, um deles já não, mas a determinada altura frequentavam os dois a Escola João Fernandes Prates em Samora Correia, que tem um espaço para estacionamento de deficientes, que tem um espaço para estacionamento dos transportes escolares e eu assistia permanentemente a pessoas estacionarem naqueles lugares. Bom, portanto, antigamente, e a pararem ao portão da escola, e a pararem ao portão da escola e a pararem em cima das passadeiras. Portanto, isto são questões de mentalidade, não podemos... Não vamos avançar. Essa situação passa-se um pouco em todas as escolas de outros municípios. Enfim, antigamente íamos todos a pé para a escola, agora os pais deixam sempre os filhos à porta da escola de carro e só não os levam ao colo até à sala de aula. Antigamente só havia um canal de televisão, hoje temos 200 canais em casa. Mas o meu antigamente também não é assim tanto como o do Ricardo. Não sei. Mas é assim, não sou muito há velho. muitos pais, atenção, não sou muito velho. há pais que fazem isso, mas há muitos pais que se preocupam em encontrar um lugar de estacionamento e se calhar fazer 50 ou 100 metros para levar o filho à escola. Vamos avançar para outro tema. E acho que é por aí. Mas a Câmara tem que procurar também naturalmente, sensibilizar. Mas não sei o que é que a Câmara tem feito. Naturalmente que tem que procurar sensibilizar, naturalmente que tem que procurar resolver estas questões ou contribuir para a solução. Eu sei que é uma dor de cabeça para os moradores do bairro da Ribaçora. Isso é o que eu sei. Vamos passar ao tema da questão que também foi levantado pelo Ricardo Oliveira já várias vezes e o Pedro também já falou nisto, que tem a ver com a transmissão online das reuniões da Assembleia Municipal. No Distrito de Santarém, portanto, já transmitem online as Assembleias Municipais ou reuniões de Câmara Alpiarça, Orém, Santarém, Torres Novas e mais recentemente o Cartacho, se bem que o Cartacho ainda está numa fase muito inicial e, portanto, não foi em direto, foi indeferido, mas já está disponível as reuniões. A nível nacional, só para dar exemplo de alguns municípios, Vila Franca de Xira, Loures, Almada, Lisboa, Barreiro, Palmela, Pombal, Marinha Grande, Torres Vedras, que também emitem as suas reuniões via internet. Vou começar pelo Hélio Justino. Este assunto já foi falado várias vezes nas reuniões de Câmara e também nas Assembleias Municipais, tendo sido aprovada uma recomendação. Porque é que... Qual é a visão relativamente a esta transmissão e se o Hélio considera que não poderá aproximar as pessoas do poder político ou os cidadãos poderem participar de outra maneira ou acompanhar a atividade autárquica? Sim, acho que sim. Quer dizer, acho eu e penso que na CDU não há ninguém, pelo menos que eu saiba, que tenha manifestado o contrário. Eu, se calhar, não sou a pessoa ideal para responder a essa questão. O processo está a ser conduzido pela mesa da Assembleia Municipal. Foi prestada informação ainda na última Assembleia, que foram pedidos alguns pareceres para que se pudesse efetivar, de facto, essas transmissões. Penso que mais tarde ou mais cedo isso irá acontecer, agora não sou a pessoa ideal. Mas, por exemplo, das reuniões de Câmara, há municípios que só têm as Assembleias Municipais, as reuniões de Câmara, veria com bons olhos também serem emitidas online? Sim, não vejo problema, é assim, eu pessoalmente não gosto muito de aparecer na televisão, mas não vejo nenhum problema que isso aconteça. De facto, se contribuir para que as pessoas
participem mais, sigam melhor o nosso trabalho, sejam mais empenhadas em questões dos problemas da nossa comunidade, em questões de cidadania. Se contribuir, não tenho nenhum problema, total abertura, não há nenhuma questão. E dos meus colegas do Executivo também nunca ouvi ninguém manifestar-se em contrário. Pedro Pereira, relativamente a estas transmissões online. Eu sou a favor das transmissões para que as pessoas possam ver que, de facto, apesar da CDU governar há muitos anos o município, existem pessoas e eleitos de outros partidos com capacidades e qualidades para o fazer até melhor do que a CDU. Isso é uma pena que aquilo que vou dizer, e já se percebeu aqui mais uma vez, o município de Benavente é um município parado no tempo. E não digo isto para mim porque eu felizmente não preciso da oferta que o município tem, que não é suficiente para mim, para a minha exigência, para aquilo que eu quero para a minha vida, não é claramente suficiente. Eu felizmente posso me deslocar a Lisboa com frequência para fazer as atividades que gosto. Algumas existem no município, mas muitas não existem. E existe alguns milhares de pessoas que não votam na CDU, que se calhar pensam da mesma forma, que acham que o município de Benavente está aquém daquilo que é o progresso e a modernidade que devia ter. Depois existe uma parte da população que está satisfeita, menos exigente, talvez, e que vota na CDU, que se conforma com aquilo que tem, que acha que assim está bom e que muitas vezes também, porque lhes resolvem os problemas à porta de casa, ou o buraco é tapado, ou o caixote do lixo que estava sujo passou a estar limpo depois de reclamarem, que isso é suficiente para votar na CDU. E, portanto, enquanto não houver aqui um pensamento coletivo sobre o município de Benavente, as coisas também não se alteram e a CDU continua a governar como sempre governou, com algumas ideias do Partido Socialista, fazia sentido como a as transmissão ciclovias online e outras nas de assembleias de partidos. freguesia, por exemplo, há municípios que também Eu têm. acredito que a partir do momento, e este programa já contribui para esse esclarecimento, a partir do momento que as pessoas visualizarem aquilo que cada um tem para dizer, para propor e a forma como o faz, que a CDU tem os dias contados à frente dos destinos da Câmara. Porque já no mandato passado, a bancada do PS na Assembleia Municipal, na minha convicção, era claramente mais forte do que a da CDU. E isso não passava muitas vezes cá para fora. E, portanto, o próprio cabeça de lista que foi à Assembleia Municipal tem muito mais capacidades e experiência do que quem ganhou a Assembleia Municipal para a CDU, que não tinha experiência nenhuma. Política, nem jurídica, nem... enfim. Bom, vamos e isto mostra bem... E que está a fazer um excelente trabalho. Mostra bem que nem toda a gente conhece as pessoas suficientemente bem quando vai votar. E há uma parte, como já foi dito aqui, da população que está aliada desta realidade e que não vai votar. E, portanto, acredito que isso é uma questão de tempo. A CDU vai perder a Câmara brevemente, se não for em 2021, será no mandato a seguir. No caminho que está a ser seguido é uma convicção que tenho. E acredito que depois da mudança as pessoas já não vão voltar a querer CDU nas próximas décadas, como acontece em muitos municípios. Ricardo, relativamente a esta questão das Assembleias Municipais online e serem transmitidas via internet, apesar da população, portanto, ter uma grande parte já envelhecida, não é? Isso é também... As coisas também não são bem assim. As coisas também não são bem assim. Fazendo aqui uma breve reflexão, se me permitir, os regimes ditatoriais
e autocráticos ao longo dos séculos e também agora na era não vamos tão longe. Contemporânea, na era contemporânea, utilizam-se sempre de uma questão para conseguirem controlar as pessoas, que é a falta de acesso à informação. E nós tivemos o Parlamento Europeu no passado mês de setembro a aprovar uma resolução que colocou em pé de igualdade o nazismo e o comunismo. Portanto, os regimes nazistas e comunistas, foi no Parlamento Europeu, estão em pé de igualdade naquilo que são regimes ditatoriais e autocráticos, onde o que importa é ter cada vez menos informação. Não querendo crer que Benavente, portanto, está neste estado e que faz parte de Portugal, que é um país democrático e republicano, e Benavente também será, portanto, eu não percebo como é que uma recomendação aprovada pela Assembleia Municipal de Benavente vai fazer 2 anos a propor a transmissão através de internet, em direto, das sessões da Assembleia Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal, vai fazer 2 anos, repito, e ainda não está implementada. Porque aquilo a que se tem assistido, quanto a mim, vergonhosamente, é um conjunto sucessivo de ações a tentar encontrar em todos os organismos uma ponta que lhes permita dizer que não é possível. Quer dizer, nos outros municípios faz-se, e faz-se rapidamente. Em Benavente andam a pedir pareceres a todas as entidades e mais alguma, à espera que uma possa dizer não, isso é errado, para se poderem agarrar a isso e não implementar na Assembleia Municipal aquilo que foi uma decisão da própria Assembleia Municipal. Isto é vergonhoso. Eu vou-lhe dizer mais uma vez que esta questão de querer afastar as pessoas daquilo que são os decisores políticos e os órgãos de decisão, que é uma postura muito típica da CDU, de facto, revela-se mais uma vez aqui também neste caso concreto das transmissões via internet. Porque as transmissões das sessões, olha, vou-lhe dar um exemplo. As reuniões de Câmara, por exemplo, em Benavente são à segunda-feira à tarde, noutros concelhos são à noite. Portanto, uma pessoa que queira ir a uma... E noutros também são de manhã. E noutros são de manhã. Mas uma pessoa que queira ir assistir, que até pode estar longe, pode nem ter transporte, tem que se deslocar, mas facilmente poderia assistir à reunião através de internet. Os nossos imigrantes, que temos uma comunidade tão grande lá fora, interessados pela sua terra, podiam estar confortavelmente na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que estão, a assistir a uma sessão da Assembleia Municipal e a ter conhecimento daquilo que está a ser tratado na sua terra. Mas não. E ouça, eu digo isto com pena, é que eu acho que o mandato vai chegar ao fim e que a Assembleia Municipal, inexplicavelmente, não vai implementar uma decisão que tomou, que isto então ainda é o mais grave, é uma decisão que tomou e não a vai implementar. E sabe porquê? E só para terminar, é que a CDU tem noção que perde as eleições se o povo abstencionista do Conselho acordar. É que em 2013 a abstenção nas eleições autárquicas em Benavente foi de 60%. Em 2017 baixou para 55%. Sabe para onde é que foram esses 5% que foram votar? Foram para o Partido Socialista e para o Partido Social Democrata. E, portanto, estes senhores têm a plena noção que a grande margem, que é mais de metade do povo do Conselho de Benavente, os abstencionistas, se um dia acordam e vão votar, fazem como aqueles 5%. Vão votar nas forças da oposição. E eles já sentiram isso com a perda de maioria na Assembleia Municipal. E por isso não querem o orçamento participativo, por isso não querem as transmissões vídeo nem das Assembleias Municipais, nem das reuniões da Câmara Municipal, porque isso vai pôr a nu ainda mais as fragilidades de uma governação que está à vista de toda a gente e que, lamento dizer, mas vai trazer-nos danos irreparáveis para um futuro a médio e longo prazo. Porque há oportunidades Ricardo, que só se têm uma vez na vida e Benavente está a perder muitas. O checkmate, Hélio, para rematar. Sim, muito rapidamente. Acho que se vai longe demais quando se refere aqui a sistemas ideológicos e se faz este tipo de comparações. Não, mas eu não fiz. Eu fiz comparação para dizer que Benavente não está nem Portugal. Quando estamos a falar aqui de autarquias, onde é do senso comum que muitas vezes o que vale são as pessoas. A questão da abstenção crescente é uma realidade do país, não é do nosso município. É assim, a CDU
tem merecido a confiança ao longo destes últimos 40 anos por parte da população, tem feito o seu trabalho de uma forma séria, empenhada, continua a fazê-lo e quando há eleições as pessoas são livres de escolherem e de entenderem quem é que melhor prossegue os seus interesses, o interesse da sua comunidade, o crescimento não percebo porque é que tem terra. medo de aproximar os órgãos Nenhum municipais medo em dizer o seguinte, se calhar, se fizermos uma auscultação aqui aos concelhos limítrofes... Mas eu não me interesso aos outros. Se calhar, se fizermos uma auscultação às pessoas dos concelhos limítrofes, se calhar esses dizem que em Benavente é que é e que em Benavente é que as coisas acontecem e que em Benavente... Agora, nós temos a noção que há trabalho para fazer, estamos a fazê-lo e depois nas eleições as pessoas vão dar a resposta de acordo com o país democrático. Mas há uma pergunta, as pessoas vão dar a perguntar ao vereador Hélio Justino, que ele é jurista, se ele acha normal um órgão deliberativo como é a Assembleia Municipal tomar uma decisão e passados quase 2 anos ainda não a ter implementado. Repare, o meu entendimento sobre essas matérias é de que há uma recomendação por parte da Assembleia... Não, para a Assembleia foi uma moção. A recomendação foi para a Câmara. Na Assembleia creio que foi uma recomendação também. Não, foi uma moção. Se foi uma moção, naturalmente, que há a obrigação por parte da mesa da Assembleia de resolver esta situação. Tem havido uma explicação que é, por cautela, aguardar pareceres. Naturalmente, e isto já é uma questão pessoal, se há exemplos de outros que já transmitem, vamos perceber se os outros estão fora da lei ou do que é que eles se muniram. Levam muito tempo a perceber. Ou do que é que eles se muniram para poder fazer as transmissões. Agora, da nossa parte, não há nenhum problema. Pronto, ainda bem. Não há nenhum problema. Vamos terminar o checkmate deste sábado. Já estamos mesmo, temos mesmo que finalizar. Muito obrigada mais uma vez aos nossos comentadores, ao Ricardo Oliveira, ao Pedro Pereira e também ao Hélio Justino. Nós marcamos encontro no próximo sábado, após o meio-dia no canal U e após as 11 na Iris FM. Bom dia.